Ok, ah, olá a todos. Estamos aqui para a regravação das primeiras aulas dos cursos de programação matemática e métodos de otimização para engenharia de produção. Tá? Essa vai ser a nossa aula 1 e a gente vai falar um pouquinho de introdução à otimização de modo geral e otimização linear logo em seguida. Tá? Essa é a parte 1, vem uma parte 2 na sequência. Bom, a gente começa com... esse é um pequeno outline do que a gente vai fazer. Isso aqui basicamente está contemplando as duas aulas, tá? Parte 1 e parte 2 de Introdução à Otimização Linear. Mas eu vou deixar para falar mais a respeito à medida que a gente chegar lá. Bom, do que se trata esse curso, os dois cursos? Programação matemática, nesse contexto, a palavra programação significa planejamento. Tá? Então, literalmente, a gente está falando de modelos matemáticos para planejamento. Tá? São tarefas de problemas de tomada de decisão, e o que a gente faz, a nossa intenção é construir modelos matemáticos para essa tomada de decisão. E eles também são chamados de modelos de otimização. Tá? A grosso modo, programação matemática é usada na literatura como sinônimo de modelo de otimização. Tá? Especificamente, tem uns detalhes a mais que esse curso não vai cobrir. Então, para nós aqui, programação matemática significa modelo de otimização. E o foco é em modelagem, teoria e algoritmo de otimização. Ou seja, a gente quer pegar um problema e construir um modelo matemático, estudar a teoria que permite que a gente ache uma solução para esse modelo matemático, ou mostra que tal solução não existe, e desenvolva algoritmos eficientes, tá? Algoritmos que rodem em tempo polinomial, ou se a gente não conseguir tempo polinomial, o menor tempo que a gente for capaz de obter para esses problemas de otimização. Bom, método de otimização é só um nome um pouco mais direto, tá? E o contexto é basicamente o mesmo, tá? Engloba modelagem, teoria e algoritmos, da mesma forma que explicados aqui em cima, tá? Nota sobre esses dois cursos. Programação matemática é um curso de graduação do bacharelado em ciência da computação e também oferecido por bacharelado em matemática. Tá? Métodos de otimização aplicados na engenharia de produção é um curso de mestrado em engenharia de produção. Tá? E aqui a parte talvez importante. Os cursos não são iguais. Tá? Eles variam em quê? Eles variam em questões de exemplos, profundidade de cobertura de alguns tópicos e velocidade de exposição. Tá? Mas obviamente, dado o que a gente falou no slide anterior, eles possuem um grande overlap, ou seja, eles têm uma boa parte em comum. Então, para essas partes em comuns, nós vamos usar os mesmos vídeos e os mesmos slides. Tá? Por quê? Porque dá tempo, assim, de usar o tempo para os dois cursos na produção de slides melhores e mais detalhados e com umas explicações um pouco mais alongadas, então um pouco mais detalhadas. As partes específicas que eventualmente vão surgir, cada curso tem os seus próprios vídeos, vai ter os seus próprios vídeos e os próprios slides, tá? Então a gente começa com os vídeos e os slides em conjunto e depois cada curso vai seguir a sua direção. As avaliações e os atendimentos são específicos para cada curso, tá? Então cada curso tem o seu horário, cada curso vai ter as suas listas de exercícios e as suas avaliações em específico. Alguns exercícios podem ser comuns, mas as coisas vão ser diferentes. Ok? E agora um pouco a nota sobre os slides. Tá? Além de eu falar que a gente vai usar no começo uns slides comuns. Tá? Acho que o que é importante observar é que esses slides eles são escritos para aulas, tá? E não para apresentações. Tá? O que significa isso? Cada slide tem mais texto e mais informação do que a gente esperaria obter num slide de apresentação. Slide de apresentação é aquele talk, um seminário que você senta lá, atende, o cara vai te contando a ideia do problema, alguns detalhes, uma ou outra prova, e você sai de lá com uma ideia geral e com conhecimento em alguns detalhes específicos. Tá? Aqui para a gente obviamente é um pouco diferente, isso é um curso, então a gente vai tentar simular nos slides o que a gente faria na lousa, em sala de aula, tá? Com um pequeno porém. Obviamente o tempo de escrita dos slides
ele não vai ocorrer no vídeo. Por quê? Porque os slides já estão prontos. Tá? Ao contrário do que ocorreria nas lousas, que eu estaria escrevendo na lousa e vocês estariam copiando. Então esse tempo vai sumir aqui. Outra coisa que some dessas aulas com slides são as interações, as perguntas e as respostas. Tá? Um aluno faz uma pergunta, uma aluna faz uma pergunta e eu respondo, e aí outro aluno complementa e assim sucessivamente. Então isso não ocorre nos slides que são gravados e são estáticos. Tá? Então, de qualquer forma, eu vou tentar controlar o passo da apresentação desses slides para que a gente não sofra com transbordamento de conteúdo. Tá? O que seria isso? Seria a gente cobrir muito mais material do que seria possível numa aula presencial. Tá? Simplesmente porque os textos já estão prontos, eu não preciso escrever, já foram escritos previamente, e eles demoram muito mais tempo do que seria escrito e escrever na lousa, tá? Mas o tempo da lousa não está presente, então teria... E não há interação, vocês perguntando e eu respondendo. Então, a gente precisa tomar cuidado só para isso aqui não virar uma corrida de 100 metros rasos. Tá? Então, eu vou tentar me atentar a esse detalhe. E uma das formas que eu vou usar também vai ser limitar cada aula a no máximo 90 minutos. Tá? Em vez de 2 horas de exposição, como a gente teria em sala de aula, eu vou limitar a 90. Por quê? Porque eu estou computando nos 30 minutos faltantes aqui exatamente os tempos de interação para perguntas e respostas e o tempo que levaria para eu escrever e vocês copiarem. Tá? Então, tendo isso em mente, tudo deve funcionar relativamente bem. Ok? E com isso a gente termina as aulas iniciais, então vamos à introdução à otimização, tá? O principal objeto desse curso, tá? Problemas de otimização. Bom, o que vem a ser isso? Em poucas palavras, tá? Um problema de otimização a gente quer maximizar ou minimizar uma certa quantia sujeita a restrições, tá? Então, um pouco mais de detalhes e numa formulação bastante genérica, tá? O que a gente tem é um funcional objetivo, tá? Ou seja, um funcional é uma função que pega elementos de um certo conjunto e leva a valores de um corpo algébrico, no caso dos reais. A gente vai pensar basicamente nos reais ao longo do curso inteiro, valores reais. Então ele pega objetos de um conjunto, esse conjunto a gente chama de um conjunto S, aqui eu denotei por S, é um conjunto de pontos viáveis. Tá? Então o funcional pega pontos viáveis e leva a valores reais. Tá? Obviamente a gente vai supor que o conjunto de pontos viáveis ele é subconjunto do domínio do funcional, que para a gente vai ser uma função daqui a pouco. Tá? Então, bom, o que a gente quer nesse caso? Tá? Então, a função objetivo quer simplesmente, ela está associando simplesmente valores ou pesos a cada um desses pontos viáveis. Tá? E numa versão de minimização, que vamos fazer essa versão de minimização primeiro, tá? O que a gente quer é achar um objeto dentro desse conjunto de pontos viáveis que seja atribuído o menor valor pela função objetivo, tá? Caso isso seja possível. Tá? Então, como dado um funcional e um conjunto de pontos viáveis, a gente quer determinar o quê? Bom, pode ser que a solução do problema não seja possível, porque a gente diz que o problema é inviável. O que significa isso? Olha, o conjunto de pontos viáveis é vazio. Tá? Então, simplesmente não tem mínimo a ser determinado aqui. Tá? Um valor para mínimo seria mais infinito. Tá? Por quê? Porque o conjunto de pontos viáveis é vazio. Então a gente diz, nesse caso, o problema é inviável. Tá? Se esse não for o caso, a gente quer determinar se os valores atribuídos aos elementos viáveis, aos pontos viáveis, os elementos viáveis do conjunto S, se o menor valor deles já que a gente quer um problema de minimização, tá? O inf aqui significa ínfimo, a gente quer saber se ele é igual a menos infinito. Por quê? Porque nesse caso o problema a gente diz que ele é ilimitado. Ou seja, eu posso pegar os elementos em S aqui e o valor fica cada vez menor. Tá? Isso está bem abstrato ainda, vai ficar mais claro daqui a pouco no contexto. Então nesse caso a gente diz que o problema é ilimitado, ou seja, não existe um mínimo finito. Tá? O mínimo pode ficar tão menor quanto eu queira. Ou o caso que realmente mais nos interessa, né? Esses dois casos iniciais eles existem, como vai ficar claro daqui a alguns slides, e a gente tem que lidar com eles.
Mas o que a gente realmente quer é, bom, dado que o conjunto de pontos não é inviável, não é vazio, ou seja, o problema não é inviável, e o mínimo atinge um valor finito, então a gente quer achar um elemento x estrela em S, tal que o valor de x estrela é o menor dentre todos os possíveis. Tá? E aí nesse caso x estrela é uma solução ótima. Tá? Observe que a solução ótima não precisa ser única. Tá? A gente pode ter várias soluções ótimas diferentes e todas elas são ótimas por quê? Porque elas atingem o mesmo valor mínimo na função, o mesmo ínfimo, por enquanto. Tá? E é fácil perceber que as possibilidades acima elas são mutuamente exclusivas. Tá? Qualquer instância de um problema desse tipo, ou seja, onde a gente ganha uma função objetiva e a gente ganha um conjunto de pontos viáveis e a gente quer ou determinar se ele é inviável ou ilimitado ou achar uma solução ótima, é o que a gente chama de um programa de otimização. Tá? Então essa é uma versão genérica de minimização, um problema de otimização. Bom, a gente pode colocar algumas outras características na nossa wish list, ou seja, na nossa lista de desejos, digamos assim. Tá? A gente quer algoritmos eficientes. O que significa algoritmo eficiente? Consumo de tempo que o algoritmo leva para determinar uma das três possibilidades acima do slide anterior, tá? É polinomial no tamanho das instâncias. Tá? Isso é o que a gente deseja, nem sempre a gente vai conseguir isso. Tá? Antes, uma pequena palavra com relação ao que a gente está realmente interessado nesse curso. Bom, a gente está interessado em soluções algorítmicas, tá? Então a gente está interessado em modelar problemas, ou seja, construir modelos matemáticos para problemas, provar resultados teóricos que garantem ou não a existência de solução para classes e instâncias desses modelos, e a gente quer desenvolver soluções algorítmicas, ou seja, soluções que não são específicas para um programa de otimização, mas sim para toda uma classe, tá? Qualquer instância que se enquadre naquele modelo. Tá? E esse modelo uniforme aqui, esse modelo é um modelo de complexidade computacional do algoritmo. Tá? Ou seja, a gente quer um algoritmo para todas as possíveis instâncias de um modelo. Tá? Ou para todas as instâncias que satisfaçam um conjunto de hipóteses que a gente vai falar. Tá? Então, assim, nosso objetivo não é ter um algoritmo para cada programa linear diferente, tá? Mas sim para cada modelo diferente. Tá? Então é isso que a gente quer, que a gente entende como um modelo uniforme. Tá? Então a gente quer construir algoritmos que recebam qualquer instância e devolvam a resposta. Tá? E aí tem toda aquela lista de hipóteses, como eu já falei, que a gente vai, no momento adequado, descrever todas elas. Tá? E elas variam, obviamente, de problema para problema, modelo para modelo. Tá? Então, a gente gostaria de algoritmos eficientes, tá? Por isso que é a lista de desejo. Nós vamos encontrar uma coleção, alguns deles aqui, uma pequena coleção, tá? Mas para alguns modelos a gente vai ver que a gente não conhece algoritmos eficientes até o momento, tá? E outros para os quais a gente consegue mostrar que não existe. Tá? Então isso é uma característica bastante interessante. A gente consegue algoritmos polinomiais para alguns problemas, a gente consegue algoritmos que são exponenciais para outros problemas, a gente consegue mostrar que não tem algoritmo polinomial para eles, e tem uma grande classe para os quais a gente não conhece nenhum algoritmo polinomial até o momento e também não conseguiu mostrar que eles não existem. Tá? Isso é um grande problema em aberto que vem sendo pesquisado já desde o começo da década, desde o fim da década de 60. A gente pode deixar por aí. Tá? Então lá já se vão 50 anos e a gente ainda não sabe se os algoritmos polinomiais não existem ou simplesmente se a gente ainda não os achou. Tá? Bom, mais sobre isso também no futuro. Outro elemento que a gente quer na nossa lista de desejos. A gente quer obter o que a gente vai chamar de certificado, tá? Que simplesmente atestam a veracidade das respostas fornecidas. Como assim? Bom, imagine que a gente tem um problema lá genérico de otimização. A gente tem um algoritmo, sei lá, caixa preta, que você dá uma instância do problema para ele e ele te volta uma dessas três respostas aqui.
Tá? Ele te diz, o problema é inviável, o problema é limitado, ou está aqui uma solução ótima. Tá? O ponto é, por que eu acredito nesse algoritmo? Quem me garante que ele está dizendo a verdade? Então, basicamente, o que me garante que a resposta que ele está me dando é correta? Ele pode estar tentando me enganar. Tá? Ele pode simplesmente estar mal programado, ter um bug, um erro em algum lugar, e está me dando uma resposta errada. Tá? Então, eu gostaria de ter alguma forma, um certificado de atestar a veracidade da solução que ele está me dando. Tá? Não é simplesmente, eu ganho a solução e tudo bem. Não, eu quero também, eu gostaria, tá? Nós gostaríamos de um certificado para que ele me dá a resposta, me dá um certificado, e olhando esse certificado, eu sou capaz de atestar que de fato o algoritmo me deu a resposta correta. Tá? O que é a definição de um algoritmo? Né? Um algoritmo é o quê? É um método computacional que sempre para, ou seja, o tempo de computação é finito, e sempre devolve a resposta correta. Tá? Mas o fato é, quem garante que a implementação de um certo algoritmo não, quando alguém programou esse algoritmo, que ela não está errada. Tá? Então eu gostaria de ter um certificado para poder verificar, testar a correção da solução que o algoritmo me deu. Tá? E, bom, o que a gente espera desses certificados é que eles sejam sucintos, ou seja, que seja muito mais rápido eu verificar que a resposta fornecida pelo algoritmo é verdadeira do que encontrar a resposta. Tá? Então tem uma questão aqui de busca e verificação. Tá? A gente espera que a verificação seja mais rápida do que a busca. Tá? Isso em geral é o caso. Tá? Para algoritmos é sempre o caso para algoritmos de tempo polinomial, e em geral é o caso para algoritmos para aqueles que a gente não sabe se o algoritmo polinomial existe, mas também ainda não provou que eles não existem. Se os problemas não tiverem algoritmo polinomial, então o certificado não vai necessariamente ser sucinto. Ele vai ser um certificado longo, mas a gente não vai chegar nesse ponto. Uma nota aqui, digamos assim, importante. E os problemas de maximização? Até agora a gente falou do problema de minimização. Bom, maximizar um funcional f em cima de um conjunto viável S é a mesma coisa que eu minimizar menos esse funcional, ou seja, a negação desse funcional sobre o mesmo conjunto objetivo S e depois negar o resultado final. Tá? Ou seja, isso. Então, maximizar é a mesma coisa que menos minimizar menos o problema, o funcional original. Tá? Então, os problemas de maximização também estão contemplados sempre que a gente falar de problema de minimização. E a gente vai ficar alternando entre um e outro, tá? A versão de maximização e a versão de minimização, de acordo com o modelo que a gente estiver tratando ou de acordo com a característica que a gente quiser chamar a atenção sobre. Tá? Então, não faz o que a gente faz de teoria. Nesse caso, tá? Que a gente está lidando com problemas determinísticos e soluções exatas, tá? Essas são duas coisas interessantes. Problemas determinísticos. A instância é dada. Tá? Quando o algoritmo vai começar a sua execução para buscar uma resposta, a gente conhece a instância completa e, ou seja, não tem incerteza envolvida. Tá? Não tem distribuições de probabilidades envolvidas, pelo menos por enquanto. Mais para frente no curso a gente vai trazê-las para o jogo. Então, as instâncias são determinísticas. E outra, no começo, e a maior parte do curso, a gente vai estar preocupado com a busca de soluções exatas. Ou seja, eu quero realmente saber se o problema é inviável, o problema é limitado, ou eu quero uma solução ótima, uma solução que realmente ache o mínimo. Tá? Existem alguns problemas nos quais é difícil achar esse mínimo, e aí às vezes a gente acha uma aproximação. Tá? Aproximação de mínimos ou máximos. Aí sim, do ponto de vista de aproximação, as coisas são ligeiramente diferentes. Do ponto de vista de solução exata, não. Solução exata, falar de minimização ou maximização, é uma questão de para onde a função objetivo está apontando e o que a gente quer. Tá? Então, por enquanto, tudo vai ficar tranquilo nesse aspecto. Bom, voltando ao nosso problema de formulação genérica aqui, alguns detalhes que talvez alguns de vocês já tenham percebido. Bom, a nossa descrição inicial foi, como está ali no próprio nome, né? Uma formulação genérica. Bom, genérica e abstrata. Obviamente ela é tão genérica que ela engloba desde problemas que são extremamente simples, tá? Com soluções analíticas fechadas, ou seja, para aquelas que a gente
O algoritmo representa o quê? Representa uma fórmula matemática. A gente coloca os valores na fórmula, faz as continhas na fórmula e obtém a resposta. Tá? Um exemplo desses é mínimos quadrados em duas variáveis. Tá? Um problema clássico em estatística e também em machine learning, tá? Aprendizado de máquina. Que eu vou mostrar um exemplo lá para frente. A gente tem uma fórmula fechada, a gente constrói um modelo de otimização, constrói um programa de otimização, mas o problema é tão simples que a gente consegue uma solução analítica fechada. Tá? O algoritmo é extremamente simples. Mas ele também engloba alguns problemas que a gente sabe resolver eficientemente. Tá? Eficientemente aqui para a gente vai ser sinônimo de tempo polinomial. Por exemplo, emparelhamento máximo. Tá? Determinar um emparelhamento máximo num grafo qualquer, a gente consegue fazer em tempo polinomial. Há problemas que são potencialmente intratáveis. Tá? Nesse aspecto do potencialmente aqui são aqueles problemas para os quais a gente não sabe se tem um algoritmo polinomial e também não conseguiu provar que eles não existem. Tá? Por exemplo, minimização de expressões booleanas. Tá? Esse é um problema aqui que no pior caso, até o momento, a gente leva tempo exponencial para resolver. Tá? Então, isso é uma grande questão em aberto, achar um algoritmo polinomial que faça isso aqui. E um semi-consenso na área que um algoritmo polinomial não exista para todas as possíveis expressões booleanas. Talvez por umas classes particulares, onde a gente tem mais instâncias. Mas a nossa formulação geral engloba também esse problema. E vai ainda um pouco além, uma coisa que é ligeiramente pior. Tá? Ela engloba problemas incomputáveis. Ou seja, para aqueles que não existem algoritmos at all, ou seja, de qualquer jeito. No seguinte sentido, tá, qualquer algoritmo que você me dê, eu consigo achar uma instância que o seu algoritmo vai me dar uma resposta errada. Tá? Por exemplo, equações diofantinas não lineares. A gente não existe um algoritmo que resolva todas as possíveis equações diofantinas não lineares e resolver dar sempre a resposta correta. Tá? Bom, nesse curso a gente não vai se preocupar com essa última classe de problemas aqui. Por quê? Bom, até porque eles estão um pouco além do nosso poder de expressão. Tá? É interessante lidar com eles quando a gente estuda computabilidade, mas no problema de otimização a gente só precisa saber que eles existem e ficar longe deles. Tá? E é basicamente isso que a gente vai fazer. Nós vamos concentrar em métodos para resolver os três primeiros. Tá? Ou seja, aqueles bem simples, aqueles que são não tão simples, mas a gente consegue resolver em tempo polinomial, e aqueles que são intratáveis, basicamente a gente não sabe se dá para resolver em tempo polinomial ou não. Tá? E esses intratáveis ocorrem muito em teoria e prática também. Certo? Bom, um pouco mais sobre o nosso problema de otimização genérico. Tá? Já que ele é tão genérico que engloba tanta coisa, bom, a gente precisa começar a especificar um pouco melhor esses objetos para conseguir operar com eles. Tá? No começo a gente ganha um funcional, ganha um conjunto de pontos e, bom, me resolve esse problema e me dá uma das três possíveis respostas. Obviamente, para fazer isso a gente precisa ter mais ferramental, a gente precisa ter um ferramental para lidar com isso. Então a gente precisa saber um pouco mais da estrutura dos problemas em particulares. Tá? Então a gente vai começar a estabelecer algumas hipóteses aqui e através dessas hipóteses a gente cria umas classes de problemas mais restritos e aí a gente consegue achar soluções para eles. Tá? A versão genérica é muito boa para descrever resultados de maneira geral, mas é um pouco difícil de operar, principalmente do ponto de vista algorítmico com elas. Tá? Então, bom, quando a gente ganha um problema de otimização, e agora aqui eu já estou chamando de função objetivo, né, já pensando nos reais, tá, em um conjunto de pontos viáveis S, tanto a função ou funcional quanto o conjunto de pontos viáveis, eles podem ser fornecidos de duas formas. Tá? Explicitamente, que a gente chama de white box, que eles vêm via formas algébricas ou analíticas ou até mesmo combinatórias. Ou seja, a gente tem uma descrição formal do objeto, tá? Numa forma analítica, ou numa forma algébrica ou combinatória, e a gente consegue usar métodos matemáticos para lidar com esses objetos, tá? Com essa descrição. Então a gente consegue tirar muitos resultados manipulando eles dessa forma. Ou eles são fornecidos implicitamente, também conhecido como black box,
que aí o acesso é via oráculo de valor ou pertinência. Significa isso? Eu te dou um ponto X e o oráculo me devolve o valor de X. E eu não tenho a menor ideia de como é que esse oráculo calculou o valor daquela função ou funcional no ponto X. Eu só tenho o valor. Tá? Formas implícitas também são bastante importantes, elas existem na literatura, tá? O black box. Mas a gente vai tratar das white box primeiro, das caixas brancas, tá? Em vez das pretas. Ou seja, a gente vai supor que a gente tem a descrição da função objetivo e dos pontos viáveis de maneira explícita. E a gente vai trabalhar com elas primeiro. Mais para frente a gente vê as diferenças para o valor, para o modelo, tá? O regime de caixa preta. Então, supondo o modelo explícito, ou seja, a caixa branca, então a gente pode reescrever o nosso problema de otimização, versão de minimização geral, da seguinte forma. Tá? Então a gente vai receber uma função f, dependendo em n variáveis, tá? Ela vai vir algébrica, ela vai ser explicitada de forma algébrica. A gente quer minimizar em função das variáveis xi, tá? O x1, x2, xn vão ser o que a gente chama de variáveis de decisão. Em geral, a gente vai ficar sobre R. Tá? Em alguns momentos, a gente vai trocar os reais pelos racionais ou pelos inteiros. Tá? Mas boa parte, pelo menos essa parte inicial do curso, a gente vai trabalhar sobre os reais, usando os racionais apenas quando a gente precisar fazer uma afirmação de complexidade. Mas não muda muito a teoria de racionais aqui para reais no que a gente vai fazer. Tá? São quase sempre, quase tudo que vale para os reais vale para os racionais aqui e vice-versa. Então, pequenos detalhes. Tá? E o que mais? Então a gente quer minimizar a função de n variáveis f sujeito ao quê? Sujeito a uma coleção de restrições. Tá? Onde a gente tem restrições aqui do tipo simples, que algumas variáveis são não negativas, outras variáveis são não positivas, tá? E a gente tem uma coleção de funções aqui, que eu estou chamando de fj, que diz que os valores da função fj, alguns têm que ser menor ou igual a zero, outros têm que ser iguais a zero, outros têm que ser maior ou igual a zero, tá? As funções fj são o que a gente chama das principais restrições, tá? O resto das restrições são as restrições simples, são que as variáveis são não negativas ou não positivas. Aqui os M1, M2, M3, N1, N2 são simplesmente conjuntos de índices, tá? Nada muito complicado. Então, e assim como a função objetivo, as funções que definem ou induzem as restrições, elas também vão ser fornecidas para a gente de forma algébrica nesse começo, tá? E se a gente voltar nessa nova formulação, observe que a gente só está usando formas com desigualdades não estritas. Tá? Ou a gente usa igualdade, ou usa menor ou igual, ou maior ou igual. Tá? E com isso, isso é basicamente a justificativa que alguns de vocês podem ter observado, que eu não estou mais usando a palavra ínfimo aqui, o operador ínfimo, mas sim o operador de minimização. Por quê? Bom, porque o mínimo é o ínfimo que pertence a um conjunto. Né? E quando a gente está usando desigualdades não estritas, então o ínfimo sempre é mínimo e o supremo sempre é máximo, tá? Então isso simplifica um pouco a nossa vida. E como eu já falei, a gente vai supor que a função objetivo e as funções de restrição, elas vão dos reais, então dos vetores reais nos reais. E, bom, o resto aqui são as restrições. E, bom, a gente diz que um x real é viável se ele satisfaz as restrições. Ou seja, se eu pegar um vetor real em Rn qualquer aqui e ele satisfizer todas essas restrições, tá, todo esse conjunto de restrições, a gente diz que ele é viável. Ficou meio ruim esse desenho, então vamos tirar. Tá, então, se eu pegar qualquer x que satisfizer esses 5 conjuntos de restrições aqui, a gente diz que o x é viável, tá? Não é isso que está escrito ali. Ok.
parar por aqui e vamos para o segundo vídeo.